Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, quero deixar uma breve palavra para a vossa meditação nesse dia de hoje. Meus amados irmãos, utilizando esse meio de comunicação para levar a palavra do Senhor de graça, a qual Jesus nos ensinou, de graça recebi, de graça vos dá, porque a gente recebeu o dom do Espírito Santo de Deus de graça, para que podemos não cobrar, não estimar valor, mas sim compartilhar da palavra do Senhor de graça. Meus amados irmãos, aqui em Mateus, no seu capítulo de número 7, versículo de número 25 ao 29, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ou sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, comprá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Meus amados irmãos, Jesus, ao iniciar o seu ministério e subindo ao monte, e Jesus vai começar a ensinar os seus discípulos, também como uma grande multidão de almas, e Jesus se assenta no monte, começa a abrir a boca e a ensinar aquela multidão de almas. E Jesus, no capítulo de número 7, ele vai nos ensinar a respeito do reino de Deus. Ele vai nos ensinar a respeito sobre pessoas que escutam a palavra dele. E as diferenças são essas: as pessoas que escutam a mensagem de Jesus, a palavra que é de Jesus, e pessoas que escutam a palavra que é de Jesus, aqueles que escutam, ouvem, compreendem, a pratica, aplica na sua vida, aplica a palavra do Senhor na sua casa, no seu casamento. Jesus assemelha esse homem como se fosse um homem sábio, o homem prudente, porque ele está escutando a palavra de Deus e está praticando, está escutando e aplicando a palavra que é de Jesus Cristo. Primeiramente, aprendemos uma lição. Jesus ele enfatiza que as palavras ensinadas pertencem a Ele. Qual que é o valor que estamos dando a palavra de Jesus? Se a palavra é de Jesus, qual que é o valor que temos dado? Qual é a primazia que temos dado? Quantas horas temos dado a palavra que pertence a Jesus? Note bem, Jesus disse: as minhas palavras, não é palavra de homem, não é palavra de profeta, não é palavra de anjo, de pastor, de ancião, de pregador, mas é as palavras de Jesus Cristo. Qual que é a importância que temos dado às palavras de Jesus Cristo? Segunda coisa, Jesus ele vai dizer que aquele que escuta as palavras e pratica, Jesus assemelha esse homem que escuta e pratica ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram rios, assoparam ventos e combateram aquela casa,
e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Quando a gente escuta a palavra do Senhor, medita nela, estuda ela e pratica, a nossa vida está edificada sobre a rocha, qual é Jesus Cristo. Nosso casamento, como ouvi uma palavra sobre casamento que está aqui na Bíblia Sagrada, nos 66 livros, enfatizando aqui em Efésios, capítulo número 5, sobre casamento. E quando a gente aplica essa palavra, a gente está edificando o nosso casamento sobre a rocha. Quando a gente ensina nossos filhos o caminho que deve seguir, o caminho que deve percorrer, segundo a palavra, a gente ensinando nossos filhos, quando eles praticam, eles estão edificando a sua vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Quando a gente ensina a nossa casa, a nossa família sobre a palavra que é de Jesus Cristo, e eles ao praticá-lo, está edificando a sua vida sobre a rocha. Meu irmão, minha irmã, edifica seu casamento, edifica seu lar, seu ministério sobre a rocha que é Jesus Cristo. A gente edifica a nossa vida sobre Jesus Cristo, não apenas quando a gente estuda, ou escuta, ou ouve a palavra de Jesus, mas quando a gente também pratica. Jesus nos assemelha ao homem sábio, ao homem prudente, quem ouve e pratica. Note bem no versículo de número 25, a chuva desceu, correu rios, assoparam o vento, combater aquela casa, e não caiu porque estava edificado sobre a rocha. É Deus nos alertando que as tentações vêm, as aflições vêm, as provações e tribulações vêm contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso casamento. Ela vai vir, uma hora ou outra ela vem, as tempestades vêm, mas quem está edificado sobre a rocha, pode até vir a provação, a tribulação, a aflição contra a nossa vida, mas todavia, pois está edificado sobre Jesus Cristo, sobre a sua palavra, a gente não vai cair. Vai passar a provação, vai passar a tempestade, vai passar os vendavais, mas não vamos cair, pois a nossa vida está edificada não sobre padrão humano, não estamos estruturados no governo, no presidente, em nossos recursos humanos, em nosso intelectual, em nossas habilidades humanas, em nosso currículo, não. Nós estamos edificados sobre Jesus Cristo e por isso vamos estar firmes, pois quem nos sustenta é a sua palavra que permanece para sempre. Passará o céu, passará a terra, passará governadores, presidente, passará bonança, passará também tempos de tempestade, mas a palavra do Senhor Jesus permanecerá para sempre, meus amados irmãos. E diz a palavra do Senhor no versículo 26, aquele que ouve as palavras de Jesus e as não cumpre, e não aplica, e não pratica, Jesus compara esse homem que escuta a palavra e não cumpre, não praticou, ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, que edificou seu casamento sobre a rocha, que edificou seus filhos, o seu lar, o seu ministério sobre a rocha, sobre areia, porque ele apenas escutou as palavras, ele apenas estudou a palavra, ele apenas ouviu a pregação, ele apenas ouviu as palavras de Jesus, mas não cumpriu, mas não aplicou, mas não viveu a palavra de Jesus Cristo. Jesus está dizendo que o homem que escuta a palavra, que a família que escuta a palavra, que o marido, que a esposa, que o pai, que a mãe, que os filhos, que apenas escuta a palavra de Deus e não cumpre, não pratica, é o homem insensato que edificou a sua vida, a sua casa, a sua família sobre areia. E da mesma forma, sobre aquele que edificou a casa sobre a rocha, que veio a chuva, correu rios e assoparam o vento, se combater aquela casa. E aquele que edificou a sua vida, a sua casa sobre a rocha, não caiu, pois que estava edificado sobre a rocha, que é Jesus, que é a sua palavra. Mas aquele que escutou a palavra e não praticou, não cumpriu,
edificou a sua casa sobre a areia. E da mesma forma veio os ventos, veio a chuva, correu o rio e combateram aquela casa que edificou sobre a areia e caiu. E Jesus enfatiza: foi grande a sua queda. Meus amados irmãos, essa é a importância de escutarmos, de meditarmos na palavra do Senhor, pois a palavra é de Cristo e não de homens. De priorizar a palavra de Jesus na nossa casa, para estarmos alicerçados, infundados sobre a rocha que é Jesus Cristo, que é sua palavra, e praticar a palavra do Senhor, a qual está sendo pregoada, ensinada, lida. E quando a gente medita e pratica, a nossa família, a nossa vida está sendo alicerçada sobre a rocha. Vai vir as tempestades, tanto para quem tem fundado, alicerçado sua casa sobre a rocha, como também aquele que está sendo edificado sobre a areia. Vai vir a tempestade, vai vir um vento forte, vai vir as provações, as tribulações, as aflições, vai vir. Os dias são maus, são os últimos dias da igreja do Senhor na terra. E Deus está dizendo, por intermédio do teu Espírito e da sua palavra, que é bendita para todos sempre, que as provações vêm, que as tempestades vêm, e quem edifica a sua família, seu casamento, seu ministério, o seu lar, sobre a casa, sobre a areia, vai cair e vai ser grande a sua queda. Mas quem medita na palavra do Senhor e a cumpre e aplica na sua vida, foi a pessoa sábia, prudente, que edificou o seu casamento, a sua casa, os seus filhos sobre a rocha e não caiu, pois estava firmada em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, eu quero usar os meios de comunicação como esse canal para edificar sua vida, para edificar sua casa, para priorizar as palavras de Jesus Cristo. E a gente escutando, meditando, refletindo sobre essas palavras de Jesus Cristo, que tem poder para operar sinais e maravilha, curar, libertar, transformar e sobretudo edificar a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha. E eu quero usar esse meio de comunicação para trazer essas palavras de Jesus, usando esse meio de comunicação. Então compartilha, meu irmão, minha irmã, para que pessoas sejam edificadas e para que pessoas venham aplicar essas palavras, para que assim possa estar firmada sobre a rocha. E quando vir a chuva, e quando vir os rios de assoprar contra essa casa que está firmada sobre a rocha, sobre a palavra, não vai cair, vai permanecer até o dia que Jesus nos arrebatar, ou nós encontrarmos com eles, ao encontrar com o Senhor. Meus amados irmãos, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus firme a sua família, seu casamento, seu ministério sobre a rocha, sobre a palavra. Que Deus te dê graça para aplicar, para praticar a palavra do Senhor, no nome santo de Jesus Cristo.